Salve, salve rapaziada! Hoje a gente vai reagir a um videozinho aqui, né? Marcelo Beckler fez um vídeo dando os números cruéis que atolam o Vasco no Z4. Cara, vamos ver esse vídeo junto aqui porque promete, viu? Promete, promete. E eu tô muito interessado em saber o que Marcelo Beckler tem a dizer sobre o gigante da colina. Bora! Fala aí, minha gente. Boa Fala segunda-feira, aí. boa semana para vocês. O vídeo de hoje começa na sexta-feira, quando eu gravei lá na TNT uns palpites para a Copa Sul-Americana e eu falei que nem lembro quem passava do Vasco. Enfim, Vasco aí é passou. claro que o pessoal do Vasco não gostou. E aí teve uma pessoa que eu não lembro, eu nem posso falar o nome, porque não é certo a gente divulgar conversas privadas, mas é uma pessoa que eu não conheço, me mandou mensagem falando: por que você não fala do Vasco? Por que você sempre aponta o negativo? Por que você aposta contra o Vasco? Palpita nesse caso, né? Enfim. É, bom, porque primeiramente apostar contra o Vasco é a lógica, né? Vasco não convence nem a própria torcida. Inclusive, nesse jogo contra o Palmeiras, muitos torcedores torcendo ou aceitando a derrota só porque iria prejudicar o Flamengo, hein? Eu já vi essa novela, eu já vi. Não sei vocês, mas eu já vi essa novela. E é perigoso ficar torcendo contra o próprio time, hein? Vocês entenderam? Enfim, era uma mensagem absolutamente sem sentido de uma pessoa que não me conhece me cobrando conteúdos do Vasco. E eu fiquei sensibilizado. Na verdade, não fiquei. Mas Não simplesmente deu uma fiquei. Ninguém coincidência de eu fica. falar do Ninguém Vasco fica. A três verdade é dias essa. depois. Então, Verdade é essa, Beckler. Ninguém fica, ninguém se comove com a dor do Vasco, não. Ninguém. Se você aí tá dizendo que se comove, é mentira. É mentira. Só o Vascaíno se comove. E nem tanto, né, pelo jeito, né? Depois da derrota contra o Palmeiras, da partida contra o Palmeiras, né? Nem sei se o próprio Vascaíno se comove tanto. para você que sabe quem é, e para todo mundo, eu vou falar, meu povo, do Vasco, da possibilidade de rebaixamento do vice-lanterna Vasco, faltando 15 rodadas para ele, para acabar o Campeonato Brasileiro. E eu já dou um spoiler para vocês aqui. Do jeito que está, vai cair. Precisa melhorar ou no Será? ataque ou na defesa, de preferência nos dois, para o Vasco não ser rebaixado, mas os números de falta de efetividade são assustadores. Ou seja, precisa melhorar em tudo. Verdade é essa. O Vasco precisa começar de novo. Começar de novo. Tem que começar de novo. Lado Não tem jeito. positivo é que o time cria, é que o time nem permite tanto assim. O lado negativo, como a gente vai ver aqui, é que se colocar um arco-íris, o Vasco não consegue acertar no meio dele para fazer um gol. E por outro lado, praticamente tudo que tem ido tem entrado. Então vou falar do Vasco e desses problemas que ele tem. Antes eu quero agradecer a Insider, que é parceira aqui Opa. do canal, esse finalzinho de agosto, falar da família Tech, que é acho que bastante tradicional da Insider, né? Quando a gente pensa na Insider, a gente pensa nas tech t-shirts, nas roupas tecnológicas. Eu estou usando aqui uma tech t-shirt, essa daqui é uma tech heavy, inclusive, ela é mais Uma bela pesada, camisa, então verdade é ela é essa. mais Uma bela armada no camisa. corpo, por assim Esse dizer, tom aí é ótimo. mas eu gosto de todas, tá? Da Tech Daily, da Tech T-shirt, da Tech T-shirt de manga comprida, eu tenho todas, inclusive eu tô mudando de casa aqui em São Paulo, então para mim foi bastante fácil, porque foi colocar as minhas camisetas dentro de uma mala e me mudar para cá, então não tive muito que essa camisa vai aqui, aquela vai do outro jeito, essa daqui tem que ir pendurada assim, porque elas vão desamassando no corpo, tem tecnologia para evitar. Opa, 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 opa. E essa tatuagem da força jovem vascaína aí, Marcelo Beckler? Como é que você explica isso? Ali no braço direito, abaixo do cupom Beckler. Força, hein? Pra mim é força jovem vascaína. Não sei vocês. O odor depois de um dia cheio. São muito versáteis, dá para usar para ir para televisão, dá para usar para gravar coisa aqui, dá para usar depois para sair com os meus amigos, dá para gravar, dá para usar na academia. Enfim, vocês conhecem, eu uso e aprovo. Tem cupom Beckler para vocês, acima de R$ 399, tem frete grátis e tem também brindes acumulativos. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que vocês já são redirecionados diretamente com o meu cupom lá para o site da Insider. E muito obrigado, Insider, pela parceria por aqui. Seguinte, gente, eu vou olhar para baixo porque eu vou ler alguns dados. Eu estou me mudando de casa, mas eu quero saber de vocês se vocês têm dado em casa. Eu tenho. Seguinte, o Vasco, tenho, rapaziada. em posicionamento dentro de campo, ele é o time do Campeonato Brasileiro que mais se posiciona no campo, na intermediária de ataque, que mais fica com a bola perto do gol do adversário. Isso eu não tinha a menor ideia. Isso eu fiquei assustado. Não tinha a menor ideia, pô.
Na minha cabeça, o time que mais fica com a bola, sei lá, é o Cruzeiro, o Flamengo. Palmeiras não. Palmeiras não. Mas Cruzeiro. Cruzeiro ou Flamengo. Na minha cabeça era Cruzeiro ou Flamengo. Fluminense, talvez. Mas o Vasco, bizarro. Isso eu não sabia, não. Dá a Tem que sensação de respeitar. que é o Flamengo, é o Cruzeiro, não sei, o Bahia, o Fluminense, que pressionam o adversário. Acho que o Palmeiras e o Atlético Paranaense dá mais a sensação que esses times são de transição mesmo, né? Mas dá a sensação de que outros times pressionam mais o Vasco, pressionam mais seus adversários, mas não. O Vasco é quem mais fica com a bola perto do gol do adversário. E quem menos fica com a bola perto do seu gol. 32% do tempo dos jogos do Vasco ela está na intermediária de ataque do Vasco, perto do gol do adversário, e 24% ela está perto da sua defesa. Que isso? Que isso? É o tic-tac vascaíno. É o Barcelona invertido. É o Barcelona do Upside Down. Que isso? É o tic-tac vascaíno. O vascaíno fica com a bola, pum, 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 pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pum. Gol no Vasco. É o tic-tac da colina. Loucura, hein? Loucura. Vamos seguir. Isso daqui deveria mostrar volume de jogo, que o time consegue pressionar o adversário atrás, que ele está gerando muitas chances, que ele está permitindo pouco para os seus adversários. É isso. E isso daqui sugere isso que eu estou falando. O Vasco é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, 399 finalizações em 23 jogos do que a gente tem do Vasco até aqui na tabela. E a partir daqui... O que eu entendo com isso, com esse dado, é que existe um trabalho. O treinador está fazendo o que ele pode dentro de campo. E aí, quando chega no fator humano, jogador ali, aí fica um pouco complicado. Pelo menos essa é a minha interpretação, tá? Eu posso estar errado, mas essa é a minha interpretação, é que eu faço. Vou começar a falar de XG, tanto no positivo como no negativo. O XG é probabilidade de gols. É uma métrica que eu acho que é pouco usada, mas eu acho que é muito boa para analisar futebol, né? Com um pouco mais de profundidade, que é basicamente qual que é a chance daquele chute entrar. Porque tem muito chute ruim, muito chute bobo, de longe, do meio do nada, muito marcado, então a probabilidade de gol daí é muito pequena. Só que se você cria uma grande chance de gol cara a cara com o goleiro, na marca do pênalti, dentro da pequena área, a chance de você marcar é muito maior. Então o que vale mais? 10 finalizações da intermediária ou um pênalti? E um pênalti, o XG inclusive do pênalti é 0,76. Basicamente, a cada 4 pênaltis, 3 entram. Então, 0,75, né? Divide 4 por 3 ou 3 por 4. A gente vai chegar nesse resultado aí. Eu não sou de exato. Eu acho que é uma métrica muito interessante para entender a qualidade da finalização. Se você está chegando e criando para finalizar bem, e também vou falar aqui do XG contra, que estão chegando para finalizar bem contra você. Olha só, o Vasco é o segundo time do Campeonato Brasileiro com o melhor XG, a melhor probabilidade de gols. O Vasco criou o suficiente, finalizou o suficiente para marcar 38 gols. Se a gente somar todos os XG do Vasco até aqui, desses 399 chutes, daria para ele ter feito 38. Só o Flamengo é melhor do que o Vasco nesse quesito. O Flamengo tem um XG de 43. A parada é, o Flamengo converteu 44 dos 43. Pô, como assim? Quer dizer que o Flamengo fez gol difícil, né? Então isso significa que você, torcedor do Flamengo, reclama de barriga cheia? É isso que você tá dizendo pra mim, Marcelo Beckler? Que o torcedor do rubro-negro, do malvadão, reclama de barriga cheia? Porque o que eu vejo, parece que o Flamengo não sabe marcar gol. Cria a chance torta e à direita ali, mas não marca. Que eu vejo ali, vira e mexe. Que o Carrascal não marca gol. Que o Samuel Lino, que agora tá marcando, né? Pra mim, inclusive, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Mas assim, que o Lino não sabe chutar. Que o Plata não sabe chutar. E você está me dizendo que este time, que tem a torcida reclamando desse jeito, reclama de barriga cheia, Marcelo Beckler? Homem de coragem, viu? Homem de coragem. Criou para fazer 43 e ele marcou 44. Então, um chute que tem 0,5 XG, que é um XG alto, quer dizer que a cada 2 chutes daquele ali, um entra, né? Meio. Então você precisa de 2 para 1. Justo. O Flamengo fez 44 gols dos 43 de probabilidade de gols que ele tem marcados. Absurdo, o Vasco é o segundo pior time do campeonato com probabilidades de gol versus gols convertidos, por assim dizer. O Vasco, dos 38 que ele criou, ele converteu 24.
Quer dizer, é um time que finaliza muito, que tem uma probabilidade de gols alta e uma taxa de conversão horrorosa. O Internacional é o pior, tá? Isso a gente consegue ver. Isso a gente consegue. Quem assiste jogo do Vasco e do Internacional consegue ver. Que timezinho ruim na hora de finalizar, cara. Nossa, 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 nossa. Assistir o jogo do Internacional é um sofrimento. É um sofrimento. Parece que os caras não sabem chutar gol. Em 37,8 XG para 23 convertidos, o do Inter. O melhor nesse quesito, quem tem o melhor saldo nesse quesito, por assim dizer, é o Palmeiras, que criou para marcar 30,9 e fez 42. O Flamengo fez um a mais do que ele criou. O Palmeiras fez 11 gols a mais do que a probabilidade indicaria por ali. Quer dizer que o Palmeiras o Palmeiras não precisa de tanto para fazer muitos gols. O Palmeiras tem uma boa taxa de conversão, bons jogadores, basicamente, que convertem muito esses gols. Fora Abel Ferreira, viu? Tem que mandar um embora. Fora Abel Ferreira. Basta, basta. Basta de um bom trabalho. Basta um time que produz pouco e faz muito. Chega. Eu não suporto mais. Basta, Abel Ferreira. A gente foi pegar os 399 chutes do Vasco para dividir por esses 38 XG, 38 gols, né, que ele deveria ter feito, a probabilidade é que ele tivesse feito 38 gols. Divide 399 por 38, basicamente 1 a cada 10 chutes do Vasco deveria ser gol. E o que a gente tem hoje é 1 a cada 16 chutes do Vasco é gol. Ou seja, a cada 32 chutes, o Vasco faz 2, e o certo era ele fazer 3 a cada 32 chutes. Tá fazendo pouquíssimos gols. A taxa de conversão do Vasco é assassina, ou é suicida, por assim dizer. Eu conheço muito torcedor do Vasco que tá com sentimentos suicidas. Isso é uma verdade. Conheço vários que falam assim, o Vasco vai me matar, ou eu vou me matar. Eu conheço vários. É muito pouco gol pro volume que tem de 32% no campo no terço final do adversário, para 399 finalizações, para 38 probabilidade de gols marcados, ou 38 era a probabilidade que ele tivesse feito, e só ter feito 24. Dos 10 jogadores com a pior taxa de conversão do campeonato, 2 são do Vasco. O primeiro é o Spinelli. Ai! Não faz isso não. Faz isso não. O He-Man! Ah, o Lourão! Que tem um gol marcado para 5,92 de probabilidades. Cara, 5,92, isso aqui dá 7 pênaltis, talvez. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, vou fazer isso aqui ao vivo com vocês. 5,92. Faz aí, por favor, porque eu não sei fazer essa conta, não. Dividido, né? Dividido 0,75. Ele deveria ter... É como se ele tivesse batido 7,9 pênaltis. Como se ele tivesse batido 8 pênaltis. 8 pênaltis. Para probabilidade de gol que é. E ele tivesse feito um gol. Aí é loucura. Era para ter feito 6 gols. Ele fez 1, o Spinelli. O Brenner era para ter feito 3,67 e também fez 1. E o Rojas era para ter feito 2,14 e não marcou nenhum gol. O Rojas é o 14º, o Spinelli é o primeiro, o Brenner é o 9º e o Rojas o 14º. Entre os 15 de todo o Campeonato Brasileiro com pior XG, entre os 15, 3 são do Vasco. Fica muito difícil de competir com um ataque tão ineficiente, com um ataque tão ruim. Cara, isso é muito doido, velho. Porque realmente, os principais marcadores é o Felipe Coutinho, o Pirata Paraguaio lá, como é que é o nome dele? Deixa eu até procurar aqui. Não, ele é argentino, na real. Verrete. O Verrete lá, ó. Felipe Coutinho, Verrete e mais um foi embora. Sei que os 3 principais marcadores do Vasco na temporada passada saíram do time, pô. Eles trouxeram jogadores que não empurram pra dentro, pô. Simplesmente os caras são alérgicos a gol. Eles têm muita dificuldade de fazer gol. Isso pesa muito, mano. Pesa muito. Os caras têm que saber fazer gol.
Pelo amor de Deus. A bola chega nesse lourão aí, mano. No Spinelli. A bola chega nele. O cara não consegue botar pra dentro, mano. Aí fica essa estatística aí, como se ele tivesse cobrado 8 pênaltis, marcado 1. Aí o torcedor tem que ficar com vontade de morrer mesmo. Fica pior porque a defesa segue a mesmíssima linha do ataque. O Vasco é o 14º time do Campeonato Brasileiro que menos permitiu finalizações, não chutam muito contra o gol do Vasco. E se a gente for ver qualidade de finalizações, o Vasco ainda cai uma posição mais, o que é bom, tá? Que quanto menos posições você tiver, melhor. O Vasco é só o 15º colocado do Campeonato Brasileiro em probabilidades de gols permitidas. Ou seja, outros 14 times sofreram finalizações que permitiriam mais gols do que o Vasco. O Vasco tem 28,6 gols possíveis sofridos, né? Pega a qualidade das finalizações do adversário, era para ter feito 28,6 gols no Vasco. A parada é que o Vasco tomou 36 gols. O Vasco é o líder, e aqui é uma liderança horrorosa, em XG permitidos versus a conversão. Isso é horrível mesmo. Fazem muito mais gols no Vasco, 36 para 28,6, dá quase 8. Fazem muito mais gols do que deveria fazer, do que a probabilidade sugeriria. Ou seja, quando chegam para finalizar contra o Vasco, tem entrado. Ou seja, o Vasco joga contra as probabilidades. O Vasco viu a probabilidade, pô, eu posso marcar? Não vou. Não vou porque eu não quero favorecer a probabilidade, eu quero frustrar ela. É isso aí, é o Vasco da Gama. Tem entrado. O Léo Jardim é só o 27º goleiro do campeonato, dos 44 que jogaram até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro com mais defesas. Não faz muitas defesas difíceis, a defesa não impede finalizações de qualidade do adversário, o que tem ido, tem entrado. Só 3 times do campeonato, se a gente for ver a diferença dos 28,6 que ele deveria ter sofrido para os 36 que de fato ele sofreu, o Vasco tem aí um saldo positivo, e aqui não deveria ter isso, que deveria ser negativo, de 7,37, né? 36 menos 28,6, dá 7,4 aqui, 7,37 sem arredondar. Só 3 times do Campeonato Brasileiro têm esse saldo positivo, que é o Vasco com 7,37, o Cruzeiro com 3,9 e o Mirassol com 0,6. O Cruzeiro tem esperados sofrer 29 gols e sofreu 33. E o Mirassol tem esperado sofrer 34,4 e sofreu 35. Os outros 17 times do Campeonato Brasileiro sofreram menos gols do que se esperava. A gente está vendo aqui também, né, que o Flamengo esperava que fizesse 43 e fez 44, e é difícil você fazer mais gols do que o esperado. E também é difícil você sofrer mais gols do que o esperado. É difícil. E o Vasco tem quase o dobro do segundo colocado aqui. Lembrando que isso aqui é uma colocação ruim. O 3,92 do Cruzeiro, se você fizer isso aqui vezes 2, vai dar 7,8. E o Vasco tem 7,37. O Vasco não só é o primeiro, como ele praticamente dobra o segundo. E o 0,6 do Mirassol aqui, que é o terceiro colocado, isso aqui já dá 15 vezes menos, quase 13 vezes menos do que o do Vasco. É muita coisa. O ataque tinha que fazer muito mais gols do que faz. O ataque em esperados do Vasco, 38 gols, ele fez 24. O ataque está devendo 14. E a defesa está sobrando 7. Tem 21 gols na mesa aí, entre os que ele devia ter feito, ele não fez. Os que ele não devia ter sofrido, ele sofreu. Tem 21 gols. Agora vocês me digam, como que você compete com 21 gols de diferença entre o que você devia ter marcado e o que você devia ter sofrido? Não dá. É impossível. Não dá para competir. Só nos últimos 2 jogos, o Vasco tomou 3-0 do Santos, tomou 4-1 do Palmeiras. Esse 7 aqui que ele tomou a mais do que ele devia ter tomado, se ele tivesse tirado 6 desses jogos, ele teria feito 4 pontos mais, né? Porque contra o Santos teria sido 0-0, contra o Palmeiras teria sido 1-0. Eu sei que tem todo o contexto do que é um jogo de futebol, tô só somando matemática, só para ilustrar mais ou menos. Ele teria 4 pontos mais. Com os 4 pontos mais, ele já estaria quase ali no São Paulo, no 12º, 13º lugar. Só com essa diferença de XG aqui entre marcados, sofridos, quanto gols ele está devendo, o Vasco está devendo 21 gols entre a probabilidade e a realidade. Não dá para competir, gente. É impossível. Se o Vasco não melhorar. Aqui tem algumas coisas positivas para o torcedor do Vasco. Ele está muito perto de sair finalmente. Mas antes eu quero só dar uma olhadinha aqui, ó.
se vocês me permitem. Quero puxar uma... Só pra gente dar uma olhadinha aqui junto, pra não ficar olhando isso aqui sozinho. Aqui. Tá tão longe não, pô. Do Internacional? Do Grêmio? Do Santos? Não tá tão longe assim não. Ó, aqui do Santos tá 5 pontos. Do Internacional, 5 pontos? Não, 4. 4 pontos do Santos, 3 pontos aqui do Grêmio Internacional. Ah, dá pra sonhar, dá pra sonhar. Dá pra sonhar. O Vasco consegue tirar essa diferença aí, pô. Consegue, consegue. Como que não, pô? É só parar de tomar gol que não é pra tomar e começar a fazer o que tem que fazer, né? É só isso, só isso. Zona do rebaixamento, porque tem um blocão ali de time patinando sem parar, a Chape tá um pouco mais condenada lá embaixo. De resto é Vasco, é Mirassol, é Grêmio, Inter, E todo mundo Santos, patinando, São filho. Paulo Quem vai patinar entrar nisso daqui menos daqui a pouco também se com o salva. aproveitamento que ele tem. Se o Vasco simplesmente parar de ter esse aproveitamento horroroso defensivo, por mais que o ataque não seja regular e não funcione, o Vasco vai entrar numa zona parecida com a do Inter nesse momento, que está se defendendo bem nesse momento, já se defendeu pior no campeonato, e que está fazendo um pontinho aqui, um pontinho ali, porque o ataque a gente viu aqui, né? A taxa de conversão do Inter é ainda pior do que a taxa de conversão do Vasco. Mas pelo menos É ruim mesmo. o Inter está fazendo seus pontinhos. De um em um, mas está fazendo seus pontinhos o Internacional. Então, se melhorar a defesa, e eu não estou falando que tem que ter a defesa do Palmeiras, que é a melhor defesa do campeonato. Se ele tiver uma defesa só regular, se ele tiver uma defesa só que sofre o tanto de gols que se espera, se ele só ficar no 0-0, coisa que 17 times do campeonato fazem, Mirassol ainda estou sendo legal aqui, que é 0.6, não é nem um gol, mas coisa que 17 times do campeonato fazem, tomar o gol que se espera que ele tome, talvez já dê. Ou se ele começar a fazer mais ou menos perto do que se espera que ele faça, também. Então, se ele melhorar ou a defesa ou o ataque, já... Ou seja, tem que melhorar tudo. Tem que melhorar. Pro Vascaíno viver sonhar com alguma coisa, tem que melhorar em tudo. É reformular para o ano que vem. É tentar se salvar esse ano e reformular para o ano que vem. Não tem muito mistério. Já é o suficiente. Porque o time fica com a bola no campo de ataque, o time pressiona os adversários, o time roda bem, o time gera e é o segundo time que pior converte. E lá atrás, o time não toma tantas finalizações, é o 14º. As finalizações não são de tanta qualidade, é o 15º em XG. Só que o time é o que mais toma gols nessa proporção de o que deveria e o que de fato toma. Tem que melhorar as duas coisas para ser um bom time de futebol. Tem que melhorar muito. Por isso que de vez em quando o Vasco consegue empatar com o Flamengo 2-2, ganhar do Palmeiras como ganhou, 3-3 no Cruzeiro, era um outro Cruzeiro lá do Tite. É por isso que consegue tirar o Fluminense na Copa do Brasil. Tô falando só resultados aqui contra times do G5, né? Ganhar do Palmeiras, que é o primeiro, empatar com o Flamengo, que é o segundo, empatar com o Cruzeiro, que é o terceiro, e tirar o Fluminense na Copa do Brasil, como tirou também no ano passado, que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Pô, isso é um bagulho muito surreal, tá? Deve bugar a cabeça do torcedor essa situação, velho. Tu consegue bater de frente com os caras lá de cima, mas o resto parece que os caras não querem entrar em campo. Ninguém queria estar lá. Isso pro torcedor deve ser um bagulho incompreensível. E é mesmo, e é incompreensível. Por isso que de vez em quando ele consegue competir. Porque de vez em quando dá certo, mas quase sempre dá errado. Não tem regularidade nenhuma aqui. O regular do Vasco... Essa frase é pica. Essa frase é muito boa. De vez em quando dá certo, mas quase sempre dá errado. Ai, meu Vascão, não faz isso não. Atacar muito, perder muitos gols, na primeira do adversário, gol. Tem que rir, rapaziada. Isso aqui vocês já sabem, né? Especialmente o torcedor do Vasco que tá acompanhando aqui, vocês já sabem isso, porque vocês veem o Vasco jogar toda semana e vocês estão vendo isso daqui. Eu só tô sendo cruel de mostrar pra vocês em número. Cruel. Porque às vezes a sensação que a gente tem no jogo vai falar, pô, é porque eu só assisto o jogo do Vasco, é mais ou menos assim com todo mundo faz gol, perde gol, todo mundo tem um dia ruim e tal. Não. Isso aqui é sistemático, são 23 jogos, é mais da metade do campeonato que o Vasco tem esse aproveitamento horroroso no ataque, esse aproveitamento horroroso na defesa. Se melhorar um dos dois, eu acho que é suficiente para ficar na primeira divisão. Com a água aqui, não é suficiente para ficar na primeira divisão. Se melhorar os dois, é suficiente para ficar com calma. Só que, cara, cá entre nós, não melhorou até agora. Os jogadores são os que são. Então precisa de
moral, autoestima, que eles vão pra Atibaia fazer um retiro igual o Luxemburgo fazia e que eles se abracem, que vai treinar finalização sem parar. Rodinha. Fazer aquela rodinha de forró. Todo mundo junto, abraçadinho, né? Ai, meu Deus. Coloca uma camisa no... Eu não sei como que faz para fazer o Spinelli, o Brenner e o Rojas converterem melhor, para a defesa converter melhor lá atrás também. Mas precisa talvez mexer no pessoal, na confiança dos jogadores, e é claro que quanto menos confiança, menos confiança. Quanto mais confiança... Porra, o Spinelli lá no outro time lá marcava gol lá no Independente Del Valle, marcava gol à torta e à direita. Chega no Vasco não quer mais, pô. Que bagulho é esse? Alguma coisa aconteceu, mano. Alguma coisa, tem que investigar, alguma coisa aconteceu. Esse cara sabe marcar gol, pô. Mais confiança, né? Joga bem contra o Santos, quase chega, toma 3 gols em 15 minutos. Joga bem contra o Palmeiras, quase chega. Não era nem chegando tanto assim, mas jogava bem, jogava melhor que o Palmeiras. 3 gols em 15 minutos. Não dá. Derrete. Nenhum. O time do Vasco simplesmente Vocês já sabiam, só queria ser cruel o suficiente para mostrar para vocês com números esse aproveitamento difícil de engolir do Vasco. É isso, minha gente. Boa semana, torcedor vascaíno. Boa semana para todo mundo. Eu volto amanhã com prévia de Atlético Cruzeiro e depois com pós de Atlético e Cruzeiro também. Cruzeiro Atlético. É isso aí. Crueldade, hein? Crueldade. Marcelo Beckler trouxe os dados. E aí eu expando a pergunta dele para você. Você tem dado em casa? Ele trouxe os dados aqui, filho. E dói pro torcedor do Vasco, hein?